Graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre o grande confronto. Nós vivemos dias em que há confronto em todas as áreas de relacionamentos. Aqui em 1 Reis, capítulo 18, nós vamos ver um homem de Deus, chamado por Deus, ungido por Deus, desafiar inúmeros profetas de outros deuses. Eu sou Kiko Almeida, pastor missionário, e neste canal eu trago mensagens bíblicas, mensagens da palavra de Deus para a minha vida, para a tua vida. 1 Reis, capítulo 18, eu quero ler um versículo 21. E antes mesmo de pensarmos em confronto, nós vamos ver o que Elias, este homem de Deus, falou para o povo de Deus. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando, notem essa expressão, até quando cocheareis? O que significa cochear? Estar dividido em duas opiniões. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada respondeu. Esse profeta de Deus havia profetizado 3 anos e meio de seca, e aconteceu. E ele divinamente foi protegido por Deus nesse tempo, porque o rei daquela época, o rei Acabe, o procurou em todos os cantos para matá-lo. Chamou esse homem de Deus do perturbador do povo. Mas este homem, ele estava convicto porque ele estava vivendo debaixo da direção do Deus, único Deus, Deus Todo-Poderoso. E aqui ele confronta o exército do inferno e ele vence. Mesmo sendo um só, ele vence. Porque aquele que está caminhando debaixo da orientação de Deus, ele se torna um vencedor. A batalha, o confronto, o conflito, a guerra, sempre vai existir entre o reino de Deus e o reino das trevas. Entre aqueles que são do reino de Deus e aqueles que são contrários ao reino de Deus. Hoje nós vemos uma grande confusão em todas as áreas. E quando nós falamos do povo de Deus, nós vemos o povo de Deus como o povo dessa época, dividido em pensamentos, em opiniões. A igreja brasileira é uma igreja que tem seguido modismos. É uma nova estratégia, a igreja brasileira corre atrás. Eu não sou contra, mas será que ser cristão, ser discípulo de Jesus, é isso? Nós vemos hoje a pintura das igrejas, toda preta. Dentro, as luzes piscando, shows, parece uma coisa... Cada um pode fazer o que quiser. O púlpito é uma prancha ou é um latão, aquilo que usávamos para colocar lixo, se tornou púlpito. Eu não sou contra. Cada um pode fazer e tem a liberdade de fazer aquilo que quiser. Mas a minha pergunta é, isto é evangelho? Onde está o quebrantamento? Esse homem de Deus, Elias, se levanta contra todos os costumes, os hábitos da adoração, porque ele tinha no coração a verdadeira mensagem. Nós estamos necessitados de uma manifestação sobrenatural, como aconteceu aqui. Os profetas de Baal, do falso Deus, ficaram ali se ferindo com facas ao redor do altar que fizeram, pedindo para que o Deus deles mandasse fogo sobre a oferta, e nada aconteceu. Mas quando o profeta de Deus chega, ele manda colocar água. E Deus vem com fogo e lambe aquela água e queima aquela oferta.
Nós estamos precisando de provar, de ver o sobrenatural de Deus acontecendo. As nossas estratégias, por melhores que sejam, elas são imperfeitas, limitadas. A empresa lança uma nova estratégia, a igreja corre atrás. Hoje os pregadores se tornaram coach. As mensagens não são mais as mensagens puras do Evangelho. E eu creio que Elias, nos nossos dias, estaria fazendo a mesma pergunta: até quando vocês vão estar cocheando? Até quando vocês vão estar com pensamentos divididos? Nós vemos grupos hoje que chamam cristãos se dividindo entre o entretenimento, o trabalho, o serviço, tantas outras coisas, deixando para último, ou por último, a Deus, desesperadamente. Eu creio que de uma forma até mais intensa do ocorrido aqui com Elias, nós precisamos de Deus. Precisamos dessa manifestação desse Deus, parando de buscar as formas, de copiar estratégias mundanas e buscando assim o quebrantamento verdadeiro, genuíno, que só Deus, através do Espírito Santo, pode nos dar. Só o Espírito Santo pode mudar o nosso coração, pode penetrar nas nossas entranhas, pode mudar a nossa mente, nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, de agir, de reagir. Nós precisamos de Deus. Vamos ouvir essa voz que foi dita há centenas e centenas de anos atrás. Vamos permitir que o Espírito Santo ecoe esta mesma pergunta: até quando vocês vão cochear, vão estar divididos? O nosso reino não é deste mundo. A igreja do Senhor, ela é celestial. Nós precisamos parar de nos envolver com todas as coisas que nos consomem. A igreja tem se envolvido no meio político e em tantas outras coisas, e deixando de ser verdadeiramente igreja, sendo sal da terra, luz do mundo. A igreja, ela deve interceder, orar, abençoar quem quer que esteja na liderança, no governo do país. A igreja tem que ser igreja, não uma associação. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos do Espírito de Deus. Nós precisamos decidir. Queremos ser discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Jesus disse assim que se a gente amar o mundo, o amor do Pai não está em nós. Não tem como servir a dois senhores. Servimos a Deus ou às riquezas. É tempo de decisão. É tempo de falar para Deus: Deus, essa é a minha oração. Eu decido pelo Senhor. O Senhor é meu Deus, o Senhor me basta. Pense nisso. Reflita acerca disso. Vamos buscar a essência de ser igreja, ser como Jesus. Igreja significa aqueles que são chamados para fora, separados deste mundo, das coisas desse mundo. O nosso compromisso para com esse mundo é pregar o Evangelho do Reino. É anunciar a Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador, sabendo que Ele virá nos buscar. Ele virá buscar uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mágoa, sem nada que contamine a ela. Somos essa igreja. Que Deus possa tocar no meu coração e no seu coração. E se assim Ele desejar, usar as nossas vidas com a palavra profética,
dizendo em primeiro lugar para a própria igreja: até quando vocês vão estar divididos? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.